Está no ar para você o nosso programa Estilo. Que alegria! É claro que vocês devem estar curiosos o que este jovem garoto está fazendo ao meu lado. Esta é a grande curiosidade que você vai ter e vai acompanhar conosco a partir de agora, nesse grande programa cheio de informações, atrações, curiosidades, dicas e informações, tanto no cabelo, quanto na vida, quanto no sentimento. Opa! Vida, sentimento. Como convidado especial no programa de hoje e de uma programação diferente, já vamos diretamente ao assunto para conversar com o nosso convidado, Paulo Barbosa. É uma alegria imensa, até porque tivemos que programar a nossa agenda com muita antecedência, porque o homem é muito solicitado. E você vai entender por quê. É uma alegria muito grande para nós do programa Estilo tê-lo aqui conosco, para que você possa informar aos clientes, aos amigos, a todo telespectador, essa nova ideia, esta nova forma de controle, de manifesto, de fazer o ser independente lá dos seus outrens se manifestar para que você possa nos corrigir. E eu vou deixar, é óbvio, você falar conosco. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, Lucimar. Olá, Lucimar. Olá a todos vocês que estão conosco no programa Estilo. É realmente um prazer a gente poder fazer esse bate-papo e falar sobre hipnoterapia, sobre constelações, sobre o nosso ser. Quem somos nós de verdade, não é mesmo? Olha só que bacana. Já sentiram mais ou menos como vai ser o nosso bate-papo. Ele é muito profundo, vale a pena você ficar sentadinho, escutando essa nossa conversa, porque tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todos nós. E quem de nós não temos algo a resolver externamente, visivelmente, principalmente as amarras, aquilo que está lá dentro e em que momento da vida da gente está para ser resolvido. Paulo, então nos conta como despertou a curiosidade e a vontade de você ser um grande profissional em trabalhar com este tipo de terapia, se assim se pode ser falado, e de um processo, de ter passado num processo de imersão junto a você, que foi fantástico. Todos nós, o grupo todo, um grupo muito grande, saiu de lá muito sacudido. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, como o Paulo se descobriu e como o Paulo busca tudo isso para que possa colaborar com as pessoas. Eu acredito que quando o ser humano faz um passo que ajuda as pessoas, a humanidade, na verdade ele sempre parte de um mesmo ponto em comum, que é a sua própria dor. Porque a dor da existência, ela é a grande mola propulsora do desenvolvimento, do autoconhecimento. Assim também eu fui em busca de entender os meus processos. E nessa caminhada eu jamais imaginei uma agenda lotada, ou um sucesso, ou isso. Não era isso que eu buscava. Eu buscava resolver em mim aquilo que criava minhas ansiedades. Eu hoje sou extremamente realizado, por exemplo, quando após uma sessão, uma pessoa que chegou ali muitas vezes de um processo que há meses estava numa cama, sem sentido para a vida, sem ver um valor na própria vida, muitas vezes a frase que eu mais ouço hoje em dia, Lucimar, é a frase: eu não conseguia imaginar o meu futuro. E dentro do nosso processo terapêutico, uma das coisas que eu me preocupo em fazer ao finalizar, ao tirar todo aquele lixo emocional que estava ali agonizando, depois que está tudo limpo, que a alma está leve, eu me preocupo em propiciar à pessoa uma verdadeira viagem ao futuro, onde ela possa ver daqui 5, 10, 15 anos como é a vida dela agora que ela está livre e está em todo o seu potencial. E aí a pessoa volta dessa viagem, termina a terapia e ela diz assim: eu consegui ver um futuro que eu nem sabia que era possível. Olha só que fantástico, gente. Paulo, me conta uma coisa. Até um determinado tempo, o Paulo fazia as imersões, falava de constelação familiar, falava da terapia, de certos segmentos dentro dessa psicologia. E o Paulo, recentemente, volta completamente transtornado e transformado de algo que ele foi buscar, que agora ele resgata no ser manias, quebra barreiras das pessoas que não imaginam que tinham,
nós nos encontramos em determinados momentos da vida da gente sem ter força para seguir e sem saber o que estava acontecendo, e o Paulo consegue descobrir isso dentro de um ser de uma forma geral. O que aconteceu com você? Essa pergunta é de $1 milhão. Bom, o que aconteceu comigo se chama Protocolo Omni. Eu hoje sou um dos poucos hipnoterapeutas formado pela Omni no Brasil. A Omni é uma agência, uma escola internacional de hipnoterapeutas. E eu participei desse processo de formação e hoje aplico essa técnica, esse método. E veja que interessante, o protocolo de terapia Omni é o único que eu conheço que tem uma certificação ISO 9001. A gente vê certificações ISO 9001 em indústrias e empresas, mas numa terapia, quantas você já ouviu falar? Nossa! E por que a gente tem isso? Porque o padrão de qualidade, o padrão do trabalho que se faz, ele é muito elevado, ele é de uma exigência, né? Hoje a central da Omni fica na Suíça. Eu acho que isso já basta para se ter uma ideia do nível de exigência. Então a gente só sai de dentro de uma escola Omni pronto para trabalhar com um paciente em depressão, uma fobia e tantas outras coisas, depois que você está pronto, apto a realmente fazer a transformação na vida da pessoa. Olha só, e esse processo todo, além de você conversar, fazer uma conversação com o paciente, para poder entender ele em primeiro momento, aí depois você vai resgatando, você chega a fazer uma regressão. Como funciona esse processo do teu atendimento para você cutucar na ferida, seja lá 5, 10, 20 anos passados? Como eu me encontro lá dentro de mim e que tu vai... Perfeito. Bom, existem 3 linhas que eu normalmente tomo conforme a necessidade de cada pessoa. Basicamente, eu olho para o ser humano, e aí já é eu, Paulo, no meu processo, como uma criança de até uns 7 anos de idade. Então, se você chega para mim com 40 anos ou com 93, o meu olhar para você é de buscar essa criança e resgatar, pegar pela mão essa criança e conversar com essa criança para saber o que dói nela, o que ela interpretou, de que forma interpretou. Porque às vezes uma criança, imagina uma cena de uma criança 3, 4 aninhos, em casa com a mamãe, ela pega uma xícara, toma alguma coisa e ela deixa cair essa xícara no chão. Isso não é nada grave, correto? Mas o olhar com que essa mãe se dirige para essa criança pode gerar ali o que nós chamamos de um ECI, que é um evento causador inicial. Ou seja, a forma com que a criança vai significar esse olhar, essa fala, esse diálogo naquele momento, pode sim gerar uma emoção que mais tarde vai vir a realizar um trauma ou uma limitação na pessoa. Então eu preciso percorrer esse caminho, né, dessa infância. Como eu faço isso? Bom, a hipnose ela é uma ferramenta, uma chave, aonde eu consigo acessar a casa do teu ser, que é o subconsciente. A mente, o modelo de mente que nós trabalhamos é de 95% da mente subconsciente e inconsciente e apenas 5% da mente no consciente. Então, por isso que as pessoas às vezes tentam coisas como regime e simplesmente não conseguem sucesso. Porque nos 5% da mente eu tenho ali a análise, o raciocínio e tenho a força de vontade. Agora, nos 95% da mente eu tenho todas as emoções, eu tenho todas as memórias de longo prazo, eu tenho todos os hábitos. Que difícil trabalhar com tudo isso. É uma luta difícil, né? Imagina 5% ganhar de 95%. Incrível. Aí a pessoa não consegue. Então, quando a gente faz o processo, e quando eu digo que eu acesso a casa do ser, é porque eu vou direto conversar com o teu subconsciente. E lá é que estão as verdadeiras respostas. E aí, claro, respondendo a tua questão de regressão ou não, bom, depende do que você entende como regressão. Você pensa que voltar até os 5, 6, 10, 15 anos da tua vida atual é uma regressão? Ou você está me perguntando se uma regressão é voltar a vidas passadas? Perfeito. Tudo é possível. E aqui eu não estou dizendo para você que você tenha que acreditar numa vida passada. Exato. A escolha de acreditar ou não é sua. E é tão interessante que não tem então limitação de idade, é como você vai tentar auxiliar uma pessoa a desamarrar todos os
tropeços que existem na vida, às vezes de ela não alcançar o sucesso devido de um projeto de empreender, devido a toda esta barganha que ele teve no passado, das inseguranças ou das informações aplicadas nele, dos medos que ele teve. E que você não havia comentado até outro dia, perdão de te interromper, que às vezes justamente a criança sem uma idade específica, ela se fecha e ela não mais se permite a partir dali de poder alcançar alguns objetivos. Isso aí me chamou muita atenção também. Então, Verdade. não digo que é a regressão, e sim você ir ao encontro da pessoa até chegar a um ponto de ele se libertar. Porque se eu te perguntar agora, para tua mente consciente, a gente pode pegar qualquer situação. Por exemplo, se você ganha R$1 milhão hoje, caso de jogador de futebol, certo? Perfeito. Será que você não poderia ganhar 10? Porque aonde a gente coloca o nosso 10, a nossa régua, quem colocou essa régua lá? Sabe? Foi esse mundo externo. Então, se eu te pergunto qual é a causa de uma dor, de uma limitação, as pessoas às vezes não conseguem ter relacionamentos. E elas chegam pra gente e dizem assim, olha, sabe aquela coisa da pessoa que diz que tem dedo podre? Então, nada mais é do que uma programação. E aí você senta com uma pessoa e pergunta, mas por que isso acontece? É porque eu não consigo arranjar ninguém, todo mundo que eu conheço não é legal, não é sério. Você, em 2, 3 minutos, faz uma indução hipnótica e faz a mesma pergunta para o subconsciente. E aí talvez você ouça alguma coisa do tipo assim, eu tenho 3 anos, eu estou brincando com a minha boneca no sofá. E o que está acontecendo aí? A mamãe e a titia estão conversando na cozinha. E o que elas estão falando? Minha mãe está falando para a titia que todo homem trai, que nenhum homem é bom. E a titia está falando que é verdade, porque todos os homens que ela conhece traem as mulheres. Olha só. E aí você descobre por que uma moça hoje simplesmente não consegue ser feliz nos relacionamentos. Tudo tem uma lógica, um sentido. Tudo tem uma explicação. E uma excelente explicação. Mas daí eu te pergunto, baseado nisso tudo, o meu eu, o meu estereótipo e o sucesso, quem me ajuda a fazer eu realmente a desvendar tudo isso e ter uma vida plena de grandiosidade e medir ali na minha régua que ela não tenha limitações. Essa é a parte mais fantástica da hipnoterapia. É a hipnoterapia para o sucesso, para os líderes, né? O Barcelona na final da Champions League, que estava perdeu a primeira partida de um placar terrível, usou o recurso da hipnoterapia com seus jogadores. E o desbloqueio na equipe foi tão grande que eles foram lá e fizeram a final, se não me falha a memória, de 6-1, ganhando do PSG e ganhando o campeonato. Isso você pode ver aí no teu YouTube. Então, se profissionais desse nível, que são profissionais que trabalham com um limite lá em cima, podem fazer uma virada histórica, decidir um campeonato desse tamanho, eu pergunto para você o que um empresário, um empreendedor pode fazer na vida de uma cidade, na sua empresa. Tu entende? O limite está aqui. Tudo aquilo que você acha que não pode é só a sua mente. E a sua mente não é você. A sua mente são as crenças, são as vozes que você ouviu enquanto você foi formando essa personalidade até os 7 anos de idade. Então papai tinha crenças, mamãe tinha crenças, as pessoas, os amiguinhos falavam coisas para você, que foram criando essa sombra desse seu eu. Você quer identificar quem é essa sombra? Bom, presta atenção. Quem está falando com você aí agora? Enquanto você nos assiste, essa voz que fala contigo, quem é? Você acha que isso é você? Eu te digo, não é. Essa é a sombra que limita a tua vida. Poucas vezes, ou talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de ouvir você mesmo, o teu próprio eu. E essa é a magia da hipnoterapia, da hipnose, né? Porque em nenhum momento as pessoas perdem a consciência. É como se nós colocássemos aqui mais uma cadeira. E aí, no momento em que eu te hipnotizo, esse teu ser consciente que está conversando comigo vai se sentar nessa cadeira ao lado e ficar assistindo. E eu passo a conversar então com o teu verdadeiro ser que está no teu subconsciente. Que experiência fantástica, não é mesmo? Incrível. E essas amarras que eu tenho, esse medo de eu explodir e ter o sucesso, o que eu faço? Isso que você fala é de uma grandeza e tão difícil percebermos, né?
A verdade é que nós temos muito mais medo de fazer sucesso, de ter sucesso, do que de não ter. Isso é interessantíssimo no processo cognitivo humano. As pessoas dizem que têm medo disso, medo daquilo, e que não suportam mais o fracasso nos relacionamentos, não suportam mais a montanha-russa financeira em suas vidas, as dificuldades por que passam, mas na verdade elas têm muito mais medo da versão bem-sucedida delas. Eu preciso estar de bem comigo, eu preciso estar de bem com a minha empresa, eu preciso estar de bem com as pessoas, eu preciso estar de bem com o quê? Se você estiver de bem com o seu verdadeiro ser, com o seu verdadeiro eu, você não vai ter dificuldade de sair da cama pela manhã. Você não vai ter dificuldade de dar um bom dia sorrindo para as pessoas. Muitas pessoas chegam para nós e dizem assim: Paulo, eu não tenho forças para sair da cama, eu não tenho mais motivação para entrar na empresa, eu não consigo ter paciência, as pessoas estão me falando e minha cabeça está longe pensando nos problemas. Essa pessoa rompeu, se desconectou com o seu verdadeiro ser. A partir dali, nada mais é possível. Depressão. O que é a depressão? Senão um estado de exigência profundo em que você já não aceita mais o que a vida te oferece. Mais do que isso, eu saio da hipnoterapia e caminho em direção a Bert Hellinger nas constelações, que vai nos dizer que a depressão também tem uma origem de negação do amor de pai e de mãe. Uma pessoa em depressão pode perguntar, ela de algum modo na sua profundidade já não aceita mais a mãe e o pai como são. Não aceita a vida como a vida está se mostrando. Ela nega, recusa. É uma postura, de certa forma, não me entenda mal, até arrogante, quando você diz que aquilo não é bom o suficiente. E aí você vai como se secando por dentro. Eu gosto da metáfora de uma árvore. A árvore, quando deixa de se abastecer pelas raízes do solo, a seiva, a vida, e começa a secar. Se você não consegue se abastecer do amor de papai e de mamãe, é a árvore que seca, que não consegue das suas raízes tomar do solo. E aí fica difícil viver. Se dessa árvore dar fruto, ou se dessa família, por que às vezes eu me imponho na posição do pai, ou eu me imponho na posição da mãe? Acho que a gente vai precisar mais de um programa. Isso é fantástico. Há pouco eu falava sobre isso. É complicado eu me posicionar não no meu eu, Lucimar, segundo filho, e eu sim no pai ou na mãe, ou enfim. Como isso é complicado? Posso te dar um exemplo? Sim. Eu vejo muitas moças que chegam perdidas. No sentido de que perdidas? Elas não conseguem definir qual é a profissão delas. E muito interessante que normalmente são empreendedoras ou mulheres muito bem-sucedidas. Mas elas, dentro delas, não se encontram profissionalmente. E aí elas dizem assim, e é pior, porque na minha vida também nada dá certo. Como assim nada dá certo? Estou super bem-sucedida. Não, olha só, comecei a sair com um cara, ficar com ele e tal, a gente estava indo super bem, de repente deu tudo errado. E aí eu começo a ter indícios e eu começo a perguntar, como é a relação com teu pai? É ótima. Como é a relação com a tua mãe? Maravilhosa. E aí a gente vai conversando e percebe que ela, hoje, é o grande par do pai. Então ela ocupou o lugar da mãe, a mãe ocupou um lugar de filha e adora ser cuidada e decide tudo através da filha. Se é uma roupa, se é uma compra para casa, nada ela não decide sozinha, ela precisa da filha. E até que ponto é importante essa troca de valores e o quanto é perigoso? Basta dizer o seguinte, a mãe, ela caminha para o adoecimento físico. Aqui não um dado científico, mas um dado empírico meu, eu tenho percebido que mulheres que deixaram que a filha ocupasse o espaço da esposa e se posicionaram como filhas, em algum tempo começa a desenvolver algum tipo de problema físico, de uma doença física da cintura para baixo. É muito interessante. Repito, isso não é um dado científico, é um dado empírico de observação minha, pessoal. É importante que vocês que nos assistem, algumas das colocações é por experiência de consultório, de um agregamento de informações e, na grande maioria, baseado nos estudos específicos, exatamente como o Paulo comentou para gente. Mas uma coisa eu posso te garantir, e aí com respaldo científico. Essa menina que assumiu o lugar da mãe, ela não consegue ter sucesso em relacionamentos.
ela não consegue. Por quê? Porque ela já está casada com o pai. Com o pai. E aí gera uma série de crises, principalmente de ordem sexual, de intimidade e tudo mais. É claro que a gente não vai fazer 1 milhão de perguntas detalhadas, porque você vai ao consultório do Paulo para que realmente você, particularmente com ele, se desvenda o seu mistério. Não é um solicitador total de todo mundo, porque senão... Não dá para pedir os números da Mega Sena em hipnose. Da Mega Sena, né? Mas o curioso de tudo isso realmente é um papo extremamente agradável, é um posicionamento que você pessoa, você empresa, você de um contexto geral, você já nasce empreendendo, né? E aí você só não desenvolve porque em algum lugar deste caminho, em algum momento disso, ou você ou a sua família não o permitiu, ou você não se permitiu dar continuidade nesse grande sucesso. E como o Paulo comentou, nós precisaremos de muitos programas para a gente poder entrar pausadamente em cada item, seja na constelação, seja na hipnose, seja na regressão, da forma que ele impôs para que você entendesse o conhecimento do Paulo. Mas são tantos os atributos e tantas informações que realmente eu vou ter o privilégio de agora poder conversar com ele um pouco mais. E você vai ficar curioso aí e com vontade também de fazer isto. É tão incrível isso tudo, né, Paulo? E estou pasmo aqui, os colegas que estão nos assistindo aqui pra gente gravar também. Mas como é que eu relaciono o meu sucesso? Sucesso é ótimo. Como está teu sucesso? Agora se eu fosse um pai, Paulo, aqui e fizesse uma brincadeira, como eu poderia adivinhar o sucesso de quem nos assiste? Muito simples, Lucimar. A forma com que você se relaciona com teu pai é a forma com que você vai para o sucesso, para o mundo, certo? E a forma com que você se relaciona com sua mãe é a forma com que você toma esse sucesso, a forma com que você se relaciona com o sucesso financeiro. Algumas pessoas têm a capacidade de ganhar muito dinheiro e não conseguem viver essa prosperidade. É como se o dinheiro escorregasse por meio dos dedos. São pessoas que não conseguiram ainda tomar o amor da mãe. Porque o melhor exemplo de sucesso, de riqueza, de prosperidade para a nossa vida, para mim e para a sua, é sempre olhar para a nossa mãe. A nossa mãe deve ser o nosso exemplo para o sucesso. Quando ela nos recebe ao mundo, ela nos dá a vida que é tudo. Quando ela nos cuida, nos protege, ela não espera nada, mas ela serve com humildade, com alegria, cheia de amor. Você quer ter sucesso? Quer ter prosperidade na tua vida? Vá para o mundo servir ao mundo. Sirva as pessoas com o seu melhor, com o seu talento. Perceba o teu olhar aqui emocionado. É isso. Quando você põe teu talento, a vida recebe com as 2 mãos e toma isso. E aí o mundo te devolve a prosperidade financeira. Você acha que eu tenho coragem de fazer mais uma pergunta para o Paulo depois disso? Não. Só vou fazer um comentário daqui a pouco sobre a live que eu escutei. Não tenho coragem. Santa Maria vai receber mais um grande show nacional. Beltrame Supermercados apresenta Paula Toller na turnê Como Eu Quero. Cantando os maiores sucessos da sua carreira solo e do Kid Abelha. Uma verdadeira viagem musical com canções de muito bom gosto. Sábado, dia 9 de novembro, no Avenida Tênis Clube. Paula Toller, em Santa Maria. Programe-se. Mais um grande evento assinado pela Morfine Produções.
Bem, pessoal, certamente não só você quanto eu queria dar continuidade a esse papo extremamente agradável, da sua curiosidade, da minha curiosidade, de poder colocar para fora justamente onde estão todos os obstáculos da vida da gente, para mim viver no posicionamento do meu eu, no meu lugar, na minha posição, na minha alegria, no meu empreender, no meu financeiro, no meu sucesso de uma forma em geral. E isso não se define apenas num bate-papo de 30 minutos, e sim em conversarmos diversas vezes, ou com o Paulo, ou você buscar um profissional extremamente capacitado, como ele comentou, por diversas vezes. Não brinquem em serviço de uma forma em geral, não brinquem com o teu inconsciente, porque ele é a ferramenta de todo o seu ser, para você ter ou não o teu êxito da tua vida, da tua doença ou do teu dinheiro, que são os dois choques, né? Mas de certa forma, Paulo, nós estamos muito felizes de poder tê-lo aqui mais uma vez. Eu saliento esta colocação, que aonde você pôde auxiliar algumas pessoas. Certamente os que estão nos assistindo estão todos enlouquecidos agora, querendo saber o seu contato. Os contatos estão observando aqui no rodapé, contato, todas as mídias onde você possa contatar com o Paulo. E agora, mais perguntas, você que vai fazer para ele depois. E eu só vou perguntar ao querido amigo considerações, sentimentos, emoções, alegria, sucessos, passado, presente, enfim, eu vou deixar para que o Paulo faça um resumo do que ele quer que você seja curioso também, aos nossos agradecimentos do programa Estilo. Obrigado, Lucimar, pelo espaço, obrigado a você que nos acompanhou. O que eu posso dizer? A gente está com a agenda em São Paulo, no Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Então a gente está, digamos, a cada semana a gente atende num local. Aqui em Santa Maria está previsto para novembro uma nova edição do Mentalize, que você já participou. É uma imersão de 3 dias, onde eu e a Patrícia Miquelon, a doutora Patrícia Miquelon, que é especialista em direito sistêmico, fazemos um trabalho de acolher você com todas as questões da tua vida, sim, porque nós somos uma pessoa para todas as coisas. A mesma pessoa que tem ou não sucesso no relacionamento é a pessoa que tem ou não sucesso financeiro, em casa, em tudo, profissional. Então, essa imersão acolhe você e a gente faz uma caminhada pelos 3 dias para que você saia de lá com a tua vida transformada. Então não importa, se você está no teu melhor hoje, você pode ser ainda melhor. Se você não está bem, está depressivo, tem algum problema na tua vida, vem participar. 3 dias com a gente e eu garanto para você que a tua vida vai ser ainda mais incrível. Obrigado, Lucimar. Muitíssimo obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Eu sempre disse, o programa da gente é uma delícia nós podermos realizar e fazer para você, porque a cada dia que passa, sempre uma surpresa de grande valia e que nos transforma a cada dia, a cada palavra, a cada gesto, a cada sentimento. Assim é a vaidade do estilo, assim é a vaidade da empresa, do salão, em transformar você, para que você se sinta bem e para que você se olhe no espelho e se enxergue a si mesmo, e não o que o outro vai falar de você. Beijo carinhoso. Obrigado, Paulo. Obrigado, com querido. Deus, com essa alegria imensa, e na próxima semana certamente estaremos transformando novamente a sua vida.